Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje, o nosso assunto será a intolerância. Por aqui, vamos tentar entender os motivos que levaram a essa onda de intransigência e impaciência sobre determinados assuntos aqui no nosso país. Para falar sobre esse assunto, iremos receber de forma virtual o jornalista e historiador Davidson Campos, que também é professor da UBRA e doutor em Ciências da Comunicação. Olá, Davidson, seja bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Prazer participar do programa e poder conversar com você sobre um tema socialmente tão importante. Também participa de forma virtual da nossa edição o desembargador federal Roger Rios, que é professor de Direito da Unicinos. Olá, Roger, seja bem-vindo ao TV Câmara Entrevista, tudo bem? Tudo bem, olá, minha saudação a todos, a todas, em especial para o nosso apresentador, professor Davidson. Muito importante esse espaço, como disse o professor, em especial quando vem do Legislativo Municipal, que tem funções tão importantes entre nós, não só na política, mas na sociedade. Muito obrigado pelo convite. Eu começo saudando a presença dos nossos especiais convidados e de imediato eu pergunto para o Davidson. Como o senhor enxerga o atual cenário de debate sobre a intolerância no Brasil, tanto no que diz respeito ao racismo, à religião, classes sociais e outros temas que permeiam a vida em sociedade? Bom, eu entendo que, e tenho discutido em torno disso, né, que a gente não pode entender o atual contexto como uma onda. Infelizmente, ele é uma permanência em uma sociedade que por muito tempo, né, se entendeu como uma sociedade de relações carinhosas, mas que a gente sabe, e os dados mostram isso, que a nossa sociedade é extremamente violenta. O nosso regime, o nosso Estado foi construído a partir de um golpe militar, e isso vai ter consequências na forma como as relações sociais se dão, né? E principalmente a gente tem observado, né, a emergência na esfera pública de uma forma de conservadorismo, né, que é descabido porque pensa um mundo e principalmente as relações sociais que não mais existem, né, e mesmo assim insistem em que ela seja pauta das relações sociais do mundo real. Então, a intolerância ela tem esses elementos de uma forma bastante clara. O racismo, que é uma permanência, né, e que estrutura as nossas relações sociais, estrutura a nossa sociedade, né, e as diferentes formas de intolerância, de gênero que a gente tem observado e tem relação com esse conservadorismo que ainda entende, né, que, assim, que o humano é constituído por homem e mulher, e isso é uma coisa que a gente pode observar com pequenos sinais, né, por exemplo, enquanto se discute, né, as possibilidades e a existência, né, das diferentes formas de ser em termos de gênero, a gente vê na nossa sociedade crescendo, por exemplo, as manifestações de chá de revelação, né, em que aquela ideia do menino azul e da menina rosa, né, permanecem na sociedade como uma forma de entretenimento, mas que tem desdobramentos mais importantes. E a gente vê também, né, um elemento bastante importante nesse tensionamento e nesse romper da esfera pública das manifestações de intolerância, né, em torno da promoção nas últimas décadas, né, de uma população que foi uma promoção que não chegou a reduzir, digamos assim, o abismo socioeconômico que existe na nossa sociedade, que é bastante assustador e bastante desigual, né, mas mesmo assim esses movimentos produziram uma reação, né, e a reação foi a intolerância. E, historicamente, tudo o que se observa, né, em relação às culturas negras, mais especificamente, como a religião, né, e as religiões afro-brasileiras são as que mais sofrem com a intolerância religiosa, né, continua sendo, e aí eu falo, né, reforço a ideia de permanência, continuam sendo demonizadas nas mais diferentes formas, pelas mais diferentes manifestações, exatamente porque
tem a sua existência cada vez mais negada. Então, eu reforço, né, que a gente, claro, tem que observar como isso se manifesta no cotidiano, que é onde a gente vive, que é onde a gente existe, né, mas que essas relações de violência, elas, infelizmente, estruturam o que a nossa sociedade é, né, porque nós nos declaramos e nos denominamos como uma democracia, e isso está na nossa legislação, mas na prática a gente entende que faltam muitos movimentos, não só, né, no nosso país, mas nisso que a gente chama de sociedade contemporânea, nisso que a gente chama de sociedade ocidental, para que efetivamente as pessoas tenham acesso, né, aos direitos básicos de cidadania e, consequentemente, né, para que se supere as diferentes formas de violência simbólicas e físicas que a gente observa no nosso dia a dia. Perfeito. Agora, desembargador Roger, também como o senhor enxerga esse atual cenário, essa conjuntura de intolerâncias aqui no Brasil, e para além disso, falando um pouco da área dos direitos humanos, que o senhor também é um estudioso, desde quando se intensificou esse obscurantismo no nosso país? Diante de uma situação que vivemos, diante de uma pergunta dessas, eu iria um pouco na linha do que o professor Davidson começou a desenvolver já. Talvez acentuando, salientando um outro aspecto, que o professor já trouxe, algumas outras coisas, no seguinte sentido. Hoje se fala, alguns falam, que nós vivemos um problema pontual, muito sério no Brasil, chamado polarização. Então, os nossos problemas seriam decorrência desse quadro que seria, aspas, novo, que até então, até poucos anos atrás, não estaríamos tão polarizados, viveríamos um mundo mais, aspas, harmônico entre nós. Acho que já na linha do professor Davidson dá para ver que essa afirmação não está bem colocada e não é exata, pelo menos do meu ponto de vista, que eu gostaria de colocar um pouco agora. Vamos tentar aprofundar um pouco essa afirmação. Qual seria a novidade, se é que há alguma novidade hoje? Por acaso nós estávamos bem e harmônicos, com índices de igualdade, de liberdade razoáveis entre nós, e alguns fatores pontuais fizeram com que nós entrássemos ou entremos e vivenciemos, experienciemos hoje em dia uma crise da polarização? Bem na linha do que já desenvolveu Davidson, eu diria que a nossa história brasileira, tanto a nossa história desde a conquista aqui do Brasil, nos processos de colonização, quanto a própria história da modernidade, a própria história do Ocidente, é uma história fundada não na tolerância, não no respeito, não na igualdade, não na liberdade de cada um de todos, mas fundada na dominação, fundada na exploração econômica, fundada no colonialismo, fundada, no nosso caso, com uma presença fortíssima do escravismo, seja como regime, seja como mentalidade, seja como forma de organizar a sociedade, as pessoas se perceberem. Então, tudo isso não é nada novo entre nós. O que acontece, me parece, pelo menos um dos tantos fatores, claro que esses fenômenos são muito amplos, são muito complexos, o que acontece é que nos últimos anos, no Brasil e no mundo, vivemos uma nova onda, essa sim eu diria, dos chamados movimentos neoconservadores, muitos deles com uma característica de extrema direita muito séria. Muito séria a ponto de, com frequência, infelizmente, no Brasil e no mundo, nós vimos não só o surgimento, a proliferação, não surgimento, mas a proliferação de grupos e de células nazistas, de partidos nazistas na Europa, nos Estados Unidos, até de pessoas defendendo o pretenso direito que teriam de existir agrupamentos e partidos nazistas numa sociedade como a nossa. Ou seja, vivemos na esteira de um longo processo da própria constituição do que foi a modernidade, do que é o Ocidente, como eu mencionei, como o professor Davidson fez menção também, do racismo, do escravismo, do colonialismo, um caldo de cultura muito antigo e muito estruturante no Brasil e no mundo de violência e de discriminação. Isso somado a um contexto muito forte hoje em dia de precarização da vida, de insegurança, que tem muito a ver com esse momento chamado neoliberalismo que o mundo vive fortemente desde os anos 80 do século passado, tem feito com que
mais intolerância, mais xenofobia, mais discriminação de toda ordem, seja racial, sexual, econômica, de origem, de religião, por classe, tenha se tornado mais e mais forte entre nós. Então, acho que é nesse contexto, nesse difícil e profundo contexto, que nós vivemos de uma forma ampla. E de uma forma mais imediata, também, como disse o professor Davidson, gostaria de caminhar na mesma linha, o nosso processo de redemocratização do país, basicamente do final dos anos 80 para cá, é um processo que, se por um tempo interessante conseguiu avançar em alguns aspectos da democracia e até da distribuição de renda, ainda que de forma tímida, manteve as raízes, manteve a mentalidade, manteve as formas de vida, manteve as estruturas, né, como nós estamos conversando aqui, da desigualdade, da discriminação. E onde há desigualdade, não há liberdade. E onde não há liberdade, a dominação corre solta. E onde a dominação corre solta, as diferenças são transformadas em preconceitos, em discriminações e intolerâncias. Acho que um pouco na linha do nosso diálogo é que eu gostaria de salientar nesse momento. Excelente, excelente a primeira manifestação do desembargador Roger. Seguindo nessa linha, professor Davidson, assim como o desembargador nos trouxe uma visão que a intolerância tem muito mais a ver com a criação histórica do nosso país, da nossa sociedade, eu queria lhe perguntar as consequências dessa polarização, radicalização dos últimos anos, das últimas décadas, como disse o desembargador. Para onde estamos caminhando, professor? Professor, seu áudio está fechado. Pode retomar do início, por gentileza. Bom, a gente está caminhando para um contexto em que essa violência, que por muito tempo se manifestou de formas simbólicas, profundas e simbólicas, cada vez mais se mostram nas formas de violência física. A gente tem um aumento do número de mortes públicas, contra negros, aumenta a violência contra a mulher, aumenta a violência contra a população trans, contra a população de travestis no país. Então, a gente observa que essa disputa ou essa intolerância, se por muito tempo foi manifestada a partir de barreiras simbólicas, não que a violência física não existisse, sempre existiu, seria bastante ingênuo eu falar em outro sentido. Mas a gente tem observado um recrudescimento das formas de violência física, com casos cotidianos, e o pior, muitas vezes lidos, seja a partir do contexto midiático, ou seja a partir de outros contextos de leitura, como questões episódicas, mas a gente observa que mais do que isso, é sistemático. A gente não pode separar, por exemplo, o caso Beto, do caso recente no Rio de Janeiro, em que um militar acabou matando o vizinho pelo simples fato dele ser uma pessoa negra. Então a gente vê que essas pessoas intolerantes cada vez mais se sentem autorizadas a manifestar a sua intolerância no espaço público, e mais do que manifestar a sua intolerância no espaço público, e agir nesse sentido, para que efetivamente se sentindo autorizado a esse tipo de ação. Então, a gente precisa repensar, eu acho que as nossas relações de uma forma bastante, e a gente tem um movimento bastante propício ali, que é a substituição em pouco tempo dos executivos e dos legislativos em torno da eleição, mas não só isso. Nós precisamos investir em políticas que reduzam essa desigualdade, em políticas que promovam a cidadania, a fim de que a gente possa reverter o quadro, que é bastante complexo e que vai se manifestar das mais diferentes formas. Concordo com o desembargador quando ele aponta a questão
do neoliberalismo, que é uma nova faceta, digamos assim, do capitalismo, né, e que vai ter a sua origem, né, não o neoliberalismo, mas o capitalismo, na troca de vidas por lucro, né? Todo sistema escravista ele não pode ser visto fora, né, do sistema capitalista, por muito tempo foi lido como mercantilismo, mas a gente tem que observar, né, que o princípio sempre foi a produção de mais-valia, né, quer dizer, a produção de lucro. Então, nunca se teve, talvez, um momento de capitalismo tão absoluto e primitivo, né, como durante o escravismo, e a gente vê que o capital se reinventa nas mais diferentes formas de se garantir esse lucro, e num tempo como o nosso, né, que a tecnologia produz, entra no sistema de produção de uma forma definitiva, né, cada vez mais o humano se torna secundário, né, no sistema de produção, e muitas vezes, né, se a gente for pensar no capitalismo financeiro, no próprio sistema de consumo, né, porque aí ali é dinheiro produzindo dinheiro. E isso vai, então, repercutir nas nossas relações sociais, vai repercutir na forma como as sociedades se organizam, na forma como as sociedades se estruturam, né? E a partir disso, então, a gente observa esse quadro que, por exemplo, nos ameaça, né, como humanidade mesmo, né? Existe o risco muito concreto e cada vez mais falado de eventos ou climáticos, né, ou biológicos, agora a gente ainda vive de uma pandemia, que leve não talvez ao desaparecimento da humanidade, mas ao desaparecimento da sociedade como a gente conhece. Né? Então, nas bases mais profundas das nossas relações sociais, a gente precisa um conjunto de revisão, a gente está se dirigindo para um momento bastante catastrófico, né? Seja das relações pessoais, né? Sejam das relações sociais, ou seja mesmo como existência. Agora, desembargador Roger, o professor Davidson acaba de citar relações pessoais, sociais e também relações políticas, citando o neoliberalismo e o capitalismo. Anteriormente, na sua outra manifestação, o senhor falou nos riscos da extrema-direita também incentivar e legitimizar esse atual cenário de intolerância. Então eu lhe pergunto como a política em si e os debates ideológicos podem influenciar nesse cenário de ainda mais intolerância no Brasil. Pois então, é uma dimensão muito desafiadora, eu acho, que se abre a partir da sua colocação, da colocação do professor Davidson. Perceber como essa mentalidade, esse modo de funcionar, ele está incrustado, digamos assim, na nossa sociedade, nas mentalidades, nas relações sociais, desde as relações entre os sexos, as relações familiares, as relações entre vizinhos, as relações políticas, claro, e muito mais as relações econômicas. O professor Davidson foi muito claro nesse sentido agora. Parece que o desafio, então, é, ao mesmo tempo que se enfrenta um quadro amplo e estrutural, como foi colocado aqui, começar a, no micro cotidiano das relações, também cultivar outras mentalidades, cultivar outras percepções. Isso pode gerar, no bom sentido, um efeito em cadeia, onde, em vários lugares, frentes de resistência à intolerância, às discriminações, às violências, podem começar a se estabelecer. Por exemplo, no ambiente escolar, no ambiente da comunicação social, no ambiente do sistema de saúde, no ambiente da polícia, do Ministério Público, do Judiciário, no ambiente das relações de trabalho, as relações, as organizações sindicais, as empresas e assim por diante, colocar uma outra perspectiva, uma outra inflexão, no mínimo de resistência a isso, que vá criticamente se dando conta do que isso vai gerando, como disse o professor Davidson, que tipo de sofrimento isso gera no trabalho. Hoje em dia se fala muito, por exemplo, de burnout, essa síndrome desse esgotamento, que decorre nada mais, nada menos de como
o ambiente de trabalho hoje administra o sofrimento dos trabalhadores, dos empregados, para produzir mais. Ou, como disse também o professor Davidson, como nas relações conjugais, os índices de violência de gênero, de violência doméstica, eles não só não recrudescem, mas de forma geral, como eles aumentam. Então, nesse sentido, nos educarmos, tanto como profissionais, quanto como membros de instituições, quanto como instituições como um todo, para criar espaço de resistência e avançando para outras formas de convívio, parece que é uma das nossas missões urgentes. O quão, como eu disse, todas essas instituições, eu digo todas elas mesmo, desde o sistema educacional, os investimentos que não se fazem na educação pública, a privatização cada vez mais do ensino mercantilizado de uma forma muito radical, no sistema de justiça, na comunicação social, como nós vemos que por todos esses lados, o desafio se coloca de fazer frente a essa onda neoconservadora de extrema-direita que vivenciamos em todos esses lugares. Então, mais do que nunca, eu acho que é importante tomar consciência disso, nos educarmos uns aos outros em relação a isso, tanto na compreensão do quadro, numa perspectiva de entendê-lo, uma perspectiva, digamos assim, intelectual da coisa, como nós estamos aqui conversando, num programa que quer esclarecer, quer aprofundar um tema tão grave como se vive hoje, como também, evidentemente, nas práticas individuais, nas práticas institucionais, nas práticas sociais. Isso é tão importante, tão grave, até para que não se invertam as coisas. Por exemplo, que espaços que devem ser espaços de convívio, de compartilhamento, como podem ser as vivências religiosas, acabem não sendo manipuladas e se tornem instrumentos de mais intolerância, de mais ódio, de mais perseguição e de mais discriminação, como inclusive já foi mencionado aqui nessa nossa conversa de hoje. É importante que, então, o espaço político seja o espaço da construção da diversidade, do respeito, da busca de igual liberdade para todos e para cada um, com respeito às diferenças, e não que a política seja o lugar da inflamação, de colocar lenha na fogueira da intolerância. Isso pode acontecer na educação, na política, no sistema de justiça, no ambiente de trabalho, evidentemente, e assim por diante. Desembargador, ainda mantendo a palavra com o senhor, quais ações a sociedade, de maneira individual, pode ter para combater esse cenário e como o senhor enxerga também a contribuição do setor público, dos órgãos públicos, para uma maior conscientização da população a respeito desse cenário, do que vem acontecendo, para que todos tenham noção do que estamos vivendo atualmente? Perfeito. Vamos pensar juntos aqui. Claro que essas coisas não têm uma resposta única, nem uma resposta definitiva, muito menos, eu sei que não foi isso que foi colocado, aspas, uma receita de bolo. Diria que quando nós vivemos em sociedades marcadas por mentalidades autoritárias, marcadas por discriminação, por exclusão, marcadas com uma refração à diversidade, à tolerância entendida aqui no sentido de respeito, de iguais condições para viver no pluralismo, né? Não no sentido simplesmente de suportar o outro, mas no sentido de respeito, de iguais condições para viver no pluralismo. Então, quando nós vivemos em sociedades marcadas por esse ethos, como se diz, por essa mentalidade, por essa forma de viver, de estar no mundo, acaba que essas mentalidades, essas formas de vida, elas vão entrando, como eu estava dizendo agora, nas instituições, nas mentalidades dos indivíduos. Quando a gente pensa nas instituições públicas, seja as instituições públicas do executivo, do legislativo, do judiciário, amplamente falando, nós, então, enfrentamos esse duplo desafio. Primeiro é que os integrantes, os trabalhadores, os empregados, as pessoas envolvidas com essas instituições, façam o esforço de não se deixarem levar e contaminar, vamos dizer assim, por essa mentalidade, por essas formas de vida. Segundo, manter estruturas de funcionamento dessas instituições que sejam capazes de responder. Então, é o que hoje em dia se vê muitas vezes no Brasil e mundo afora, né? Governos, governantes, partidos de extrema-direita, uma das formas mais desafiadoras, insidiosas, eu diria, da atuação deles, é irem desmontando essas estruturas.
Então, irem, por exemplo, esvaziando órgãos como a FUNAI, irem contestando e buscando minar a legitimidade, o respeito a órgãos como a Anvisa, por exemplo. Então, um dos grandes desafios no setor público é, primeiro, não deixar-se erodir por dentro quando essas estruturas, ainda que imperfeitas, existam e vinham vindo, com todos os seus defeitos e contradições e imperfeições, num caminho de organização, de estruturação, de profissionalização, de prestação de um serviço mais qualificado. Então, é barrar esses processos que hoje são chamados de erosão dessas estruturas democráticas por dentro. É aquilo que alguns cientistas políticos, pensadores, hoje dizem. Olha, antigamente algumas forças políticas davam golpes clássicos, né? Tiravam do poder, apiavam do poder alguém que estava lá e à força colocavam outro no seu lugar. Hoje muito se atua erodindo, destruindo por dentro essas estruturas e aí vai minando, vai tirando a capacidade de resposta, de promoção, de efetivação de direitos, mais no sentido da igualdade, dentro do pluralismo e da diversidade, mais no sentido do respeito, e trilhando esse caminho. Sabemos que muito longe esse estado ideal, que o ideal, aliás, é algo que nunca se alcança, porque sempre somos imperfeitos como indivíduos, como sociedade, mas podemos caminhar para padrões melhores de convívio. Manter essa trilha em vez de cair no risco concreto, real, mundo afora, que acontece de erosão por dentro dessas estruturas do Estado, seja do legislativo, seja do executivo, seja do judiciário e da sociedade civil, claro. Professor Davidson, seguindo essa mesma linha de raciocínio de conscientização do atual cenário de intolerância que estamos vivendo, que o desembargador Roger colocou há pouco para nós, para além da sua experiência acadêmica, gostaria de aproveitar a sua vivência profissional também como jornalista aqui, para nos falar um pouco como o senhor enxerga o papel da comunicação social, seja de um veículo de comunicação ou dos que têm voz para a sociedade, para opinar e emitir opinião para a sociedade. Como o senhor enxerga esse papel da comunicação social nesse cenário de intolerância, sendo responsável ou não por mudar rumos, inclusive, de pensamentos e opiniões que podem modificar a sociedade em geral no nosso país? Professor, está com o áudio desligado, por gentileza, pode reiniciar. O debate sobre as relações étnico-raciais no Brasil, eles têm apontado elementos muito interessantes e importantes sobre isso, né, e que eu consigo e consegui verificar durante a minha carreira como jornalista, mas que não se encerram, é importante dizer, dentro dos veículos de comunicação, entendendo os veículos como instituições que estão ligadas à cultura, né, em que nós estamos inseridos. Então, por que da contribuição? Porque a primeira coisa que a gente tem que observar é que nós vivemos dentro de uma sociedade, dentro de uma cultura, que tem como visão de mundo preferencial aquilo que tem sido chamado de branquitude. Ou seja, as nossas referências de estar no mundo são referências a partir da colonização, né, europeia, seguida, então, da imposição da colonização americana, digamos assim. E isso vai produzir um problema que eu poderia dizer ontológico fundo. Qual é essa questão? O que é, nas nossas sociedades, o entendimento de ser humano? Você entender de que o mundo foi dado por essa colonização euro-americana, a referência de ser humano também é essas referências euro-americanas. E tanto é que, dentro das nossas sociedades, todas as outras populações são chamadas de outro. Então, a gente observa que existe uma forma de ver o mundo, uma forma de referencialidade também do humano. Isso levanta problemas muito profundos, inclusive ao documento de Declaração dos Direitos Humanos. Porque que humanos é esse do qual nós estamos falando?
E quando a gente chega nas instituições sociais, né, e aí eu estou falando organizações mesmo, né, essa perspectiva ela é muito profunda. Né? Se a gente for ver o referencial de imagens, por exemplo, né, e aí pensando um pouco mesmo de, de, de presença, né, seja nos veículos impressos, de imprensa, seja nos veículos audiovisuais, a gente vai ver que existe quase uma onipresença dos indivíduos brancos. E isso fala muito em como aquele veículo entende a sociedade que ele está inserido, entende, né, o seu público, né, como ele entende, em última leitura, que deve fazer a cobertura. Então, essa é uma questão que antecede, inclusive, as linhas editoriais dos próprios veículos, porque é uma questão, como eu disse, né, de ontologia mesmo, que vai ter os seus desdobramentos deontológicos, né, seus desdobramentos éticos no cotidiano, como a gente vê. Então, eu entendo que seja um processo mais profundo, né, ou seja, a sociedade ela tem que se repensar sobre essa referencialidade do humano, e a partir disso a gente começar a reorganizar as nossas instituições. Quer ver um exemplo, que é um estudo que eu realizei há algum tempo com orientandos e com bolsistas, né, é a forma como os veículos de imprensa cobrem a morte de jovens negros. Então, a cobertura continua sendo episódica. Claro que a gente entende que os veículos de comunicação trabalham a partir daquele princípio que o Wolff chama de distorção involuntária, ou seja, né, ele precisa recortar determinado acontecimento para que ele faça sentido para aquela pessoa que vai assistir, vai ler ou vai ouvir sobre aquele acontecimento. Mas se a gente observar que esse mesmo acontecimento se repete todos os dias, e mais do que isso, né, que esse mesmo acontecimento se repete há séculos, a gente não pode mais continuar tratando isso de forma episódica. A outra questão que se observa é que no Brasil, todas as formas de racismo, sejam elas criminais, sejam elas, assim, melhor dizendo, né, na esfera do judiciário, né, o desembargador está presente, seja nas esferas de visibilidade, como a mídia, seja nas ações pessoais mesmo, ela sempre vai buscar ser desconstituída das mais diferentes formas. Ou seja, né, se nega a existência, então, dessas relações racistas. A gente ainda é pautado, e nos veículos isso é muito forte, né, pelo entendimento de democracia de uma sociedade que se construiu a partir daquilo que foi chamado de democracia racial. E a gente sabe que isso é um mito, quer dizer, uma explicação criada para esconder a desigualdade e o abismo que existem, né, entre as pessoas na nossa sociedade. Então, os veículos de comunicação, ao mesmo tempo, né, que eles teriam um papel ético e também de visibilidade, de circulação determinante, né, pelo menos que a sociedade pudesse discutir essas questões que são tão importantes, né, se a gente pensar de uma forma ampliada, muitos dos conflitos hoje, a gente sabe que eles são econômicos, mas eles têm por base, né, questões de intolerância e identitárias. Então, é uma questão profunda a ser resolvida. Né? Milton Santos, no seu livro sobre a globalização, ele já dos grandes temas da humanidade foram colocados para baixo do tapete, né, em nome da produção de lucro, né, ou em nome do liberalismo e do neoliberalismo. E a gente vê as consequências disso no nosso cotidiano. Então, especificamente, né, os veículos e o jornalismo, de uma forma geral, eles têm um papel muito importante em pautar essa discussão. O problema é que o jornalismo, como tem sido feito, principalmente, né, as instituições de informação, né, de uma maneira geral, não tem muito interesse nisso.
né? Hoje o interesse está pautado mais na questão da velocidade, né? Na questão desse tempo real produzido pela internet, no serviço, né? E os grandes temas, então, ficam em segundo plano. Claro que aí eu não vou generalizar, tem algumas iniciativas muito importantes, muito interessantes no jornalismo, das mais diferentes facetas, né? Mas esse de maior visibilidade, de maior circulação, não tem interesse em discutir isso a fundo. A gente viu há poucos dias, né, um jornal importante de circulação nacional, né, publicar aquele texto do Rizek, né, um texto descabido, e que, entre outras coisas, né, pautava um debate sobre racismo reverso, que a gente sabe, né, que é alguma coisa totalmente indevida e descabida. Claro que aí a gente vai pensar, e isso é uma confusão que se faz no país, né, das formas de controle social da mídia, e se confundir isso com censura. Eu acho que o primeiro debate a ser feito é exatamente as formas, né, de que a gente tem uma mídia, de que a gente tem uma imprensa que cumpra a sua função histórica, social, né, que é de informar e informar com qualidade. E mais, a gente tem toda uma mistura, né, do que é jornalismo, do que é entretenimento, do que é produção de conteúdo, e isso complexifica e dificulta bastante a discussão. Mas é importante dizer, né, é importante frisar, de que assim como a instituição social, né, a mídia tem um papel muito importante. Mas como experiência e realização no mundo, esse papel não tem sido cumprido de uma maneira adequada. Né? Quando o Cremilda Medina, lá nos anos 80, publicou aquele livro que chamava Notícia, um produto à venda, né, diz muito do que a gente tem observado na cobertura cotidiana, deixando, né, os grandes temas de lado, né, não sendo debatidos com profundidade, e muitas vezes abrindo espaço, né, para a intolerância, seja através de algumas fontes, seja através, né, de espaços de opinião, como a gente viu recentemente. Eu estou citando um caso específico, mas isso não é tão extraordinário que aconteça agora. Né? A gente viu várias declarações de apoio, né, às possibilidades, né, de um reestabelecimento do nazismo, como a gente vê nas ruas, né, com cobertura, os pedidos, né, de retorno do regime militar, de golpe de Estado, etc. Então a gente precisa, né, discutir de uma forma muito séria também esse papel dos mídias na nossa sociedade, né, num momento em que, como bem dizia o desembargador, tem aí uma extrema-direita perigosa, né, mobilizada e tentando chegar ao poder das mais diferentes formas, né, com os mais diferentes aliados, mesmo aliados do campo religioso, e isso é uma distorção e um engolimento, né, dos partidos políticos, de todo o debate político necessário, que é muito mais amplo. Tá? Então, a imprensa, volta a dizer, como instituição, ela é muito importante, né, mas não tem cumprido o seu papel, seja na cobertura, ou seja, em promover a visibilidade e o debate desses temas. Perfeito. Hoje aqui no nosso TV Câmara Entrevista, estamos tentando fazer um resgate histórico, social e cultural para tentarmos entender um pouco do atual cenário de intolerância que estamos vivendo aqui no nosso país, principalmente nos últimos anos, nas últimas décadas. Para isso recebemos hoje o historiador e jornalista Davidson Campos, que é doutor em Ciências da Comunicação e professor da UBRA, e também o desembargador federal Roger Rios, que é professor de Direito da Unicinos. Desembargador, gostaria de lhe perguntar se é possível notar, como podemos notar na nossa rotina do dia a dia, ações de intolerância que por vezes nem reparamos, mas que estão ao alcance do nosso olhar. E se for possível, como podemos evitar esse tipo de comportamento? Pois não. Esse é sempre um desafio cotidiano a todos nós,
como indivíduos e como pessoas que convivem em diversos espaços, seja na família, seja no trabalho, seja na escola e assim por diante. Ouvindo a sua pergunta, imediatamente dois temas assim me vêm à mente. Primeiro, o chamado tema das microagressões, né? É um tema cada vez mais desenvolvido dentro dos estudos sobre discriminação, que mostra como as grandes estruturas de discriminação, como essas que nós mencionamos aqui hoje nessa nossa conversa, elas não existem isoladas do cotidiano, onde muitas vezes aquilo que se coloca como se fosse normal, como se fosse aceitável, que é normalizado, na verdade esconde, traduz, é uma prática violenta e discriminatória que se reproduz ora sem perceber, ora algumas pessoas até podem fazer isso percebendo maldosamente. Então, por exemplo, aquele chamado, aspas, racismo, e todo racismo é um absurdo injustificado, aquele racismo recreativo, fecha aspas, né? Alguns estudiosos da antidiscriminação, das discriminações raciais hoje, também chamam a atenção disso. É banir aquelas práticas de fala, de piadas, de forma de se dirigir às pessoas, de qualificar as pessoas, que reproduzem estereótipos, estigmas, que ofendem diretamente quem é mencionado naquele discurso e que disseminam essa cultura. Eu acho que essa cultura racista, quer dizer, né? Outro exemplo disso, cada vez mais, para o qual cada vez há mais atenção, são os casos de assédio, né? Então, existem não só no Brasil, mundo afora, movimentos até chamando a atenção para como foi normalizado o assédio como se fosse algo tolerável, como se fosse algo do cotidiano normal, do cotidiano aceitável, do convívio entre homens e mulheres no trabalho, ou entre empregados e empregadores. Toda essa atenção às microagressões, toda essa atenção ao assédio, acho que são exemplos disso. E aproveitando aqui nossa conversa nesse meio de comunicação tão importante, como o professor Davidson mencionou também, muitas vezes há uma certa neutralidade, como se normaliza uma certa neutralidade diante de discursos violentos, diante de discursos agressivos, diante de discursos altamente danosos. Então, por exemplo, dizer que propagar o nazismo como uma forma de viver na sociedade é exercício de uma liberdade de opinião, de uma liberdade de expressão, é normalizar aquilo que não pode ser normalizado. O nazismo, só para pegar esse exemplo, infelizmente aqui presente nos nossos dias, né? O nazismo, enquanto ideologia, enquanto prática histórica que foi totalmente contra a liberdade de opinião, contra a liberdade de expressão. Queimou livros, perseguiu pessoas, levou a campos de extermínio milhões, como todos nós sabemos, inclusive pelas opiniões e pela expressão dessas pessoas. Uma das grandes lições que tivemos no século XX, ali nas guerras, na Segunda Guerra Mundial, nos totalitarismos, foi exatamente isso, como a democracia, como um convívio tolerante no sentido de respeitar e de dar espaço para o pluralismo, as diferenças viverem suas vidas, significa exatamente isso, impedir o avanço de práticas, de mentalidades, de ideologias, de instituições que querem acabar com esse convívio plural. Nós não podemos tomar como simplesmente exercício da liberdade de expressão e de opinião aquilo que é diametralmente oposto à liberdade de expressão e de opinião, como é o caso dessas ideologias. Então, acho que é nos darmos conta de que não podemos normalizar, não podemos deixar de prestar atenção, não podemos tomar posições neutras diante disso, porque elas não têm nada de neutras, elas acabam dando espaço para esse tipo de agressão, de assédio, de discriminação. Perfeito. Agora, professor Davidson, em cima do que falou o desembargador, principalmente sobre o racismo estrutural, a normalização do assédio e da disseminação de informações odiosas, eu queria lhe perguntar, professor, se o senhor acredita que as redes sociais, a evolução da internet piorou esse cenário ou apenas deu voz aos que já estavam com esse pensamento mais odioso e intolerante? Como o senhor enxerga esse cenário?
Eu entendo que a internet ela é um repositório daquilo que a sociedade efetivamente produz. Né? Então, ela vai acelerar a circulação, né? Ela vai aproximar a possibilidade que essas pessoas, né, que tenham essa perspectiva indevida, né, no sentido dos direitos humanos, no sentido da tolerância, possam conversar e, com isso, se sentir fortalecido. E a gente vê um contexto mundo, e eu acho que essa é uma coisa importante de ser frisada, é um momento de transformação, né, em termos sociais e de transformações profundas. Né, e toda transformação ela vai produzir resistências no outro sentido, que é o conservadorismo, esse novo conservadorismo que a gente tem observado que não é só um fenômeno no Brasil. A gente teve toda uma rodada na Europa importante, a gente teve populações, por exemplo, há em torno de uma década aí, né, a população de ciganos, por exemplo, sendo extraditados da França. Né, a gente tem toda a questão ali da travessia do Mediterrâneo, né, das pessoas que seguem sem tanta visibilidade, mas seguem morrendo, né, na tentativa de chegar à Europa pelas mais diferentes formas, e seja de violência, seja, né, procurando outras oportunidades. A gente vai ver, né, todo o contexto Trump nos Estados Unidos, a gente vai ver o giro na América Latina de uma forma geral também desse conservadorismo. Então, é um fenômeno bastante amplo de recusa, né, dessas transformações que a gente tem observado. Então, também, ao mesmo tempo que é um momento de transformação, é um momento de disputa, né, de disputa por um modelo de sociedade, né, que se propõe um modelo com novas relações sociais, né, com novas relações pessoais, consequentemente, né, e que produz, então, esse avanço, né, dos grupos que se sentem incomodados por isso, que também é uma disputa por privilégio. Né? A gente tem um grupo que, historicamente, conquistou privilégios. Né? Se a gente pensar no contexto brasileiro, a gente vai ver que muitas das famílias, né, que se mantêm com as mais diferentes formas de poder, né, elas são ainda, né, famílias cujo poder é oriundo do Império, né, Brasil colônia. Claro que existe um avanço de várias outras pessoas nesse sentido, mas o número, né, dessa elite é muito reduzido em termos de população, e a gente vai ter um conjunto de pessoas que se entendem dessa elite, apesar de não serem, que vão assumir determinados discursos, né, e aí a internet é um terreno profícuo para que as mais diferentes tipos de opinião circulem com mais velocidade e com mais visibilidade. Né? Então, a internet é um problema? Não necessariamente. Né? O uso da internet acaba sendo um problema por determinadas pessoas. Mas também, né, é um lugar de visibilidade. Então, essa disputa que eu falava, né, por modelos de sociedade, né, por modelos, né, por entendimentos do que seja humano, ele vai ganhar o espaço público. É por isso que a gente está discutindo esse tema, né, porque é um tema hoje com mais visibilidade. Ele sempre existiu. As mais diferentes formas de intolerância, elas são históricas, né? Ela tem uma historicidade de longa duração. Não é uma invenção do nosso tempo. O que acontece no nosso tempo é que a esfera pública foi muito ampliada, né? Então, aqueles grupos que antes, por exemplo, tinham acesso, né, às outras formas de socialização de opinião, como o jornal, eram bastante reduzidos, né? E de alguma forma, né, digamos assim, nem toda, né, o entendimento de sociedade ganhava visibilidade através dos meios tradicionais, e a internet possibilita que qualquer um, num ato individual ou num ato coordenado, coloque ali a forma como vê a sociedade, vê as pessoas, ou entende, né, que
como as coisas deveriam ser. Então há todo um tensionamento a partir da rede de temas, né, de posturas, de posições, mas que ganham capilaridade social, porque a gente não pode separar, né, eu acho que isso é uma discussão bastante superada, o que um dia foi chamado de online e offline. Nós vivemos numa sociedade mediatizada, uma sociedade com características da centralidade midiática, né? Então esses temas e essas questões que estão ali, elas estão na nossa sociedade. Então elas ganham visibilidade, claro, é um problema a ser debatido, a ser discutido, mas não é produzido de forma nenhuma pelas redes sociais, né? É produzido pelas redes sociais em termos técnicos, né? Mas sim nas redes sociais em termos de pessoas que ali estão se relacionando e ali estão se posicionando, né? E mais uma vez eu falo que a gente precisa discutir de uma forma mais séria, né, a forma de controle social, né, também desse uso que é feito da internet e das redes sociais, porque existe muito crime acontecendo ali, né, e sendo descaracterizado como crime. Esse é o problema, né? No sentido da intolerância, as pessoas veem isso como deslize, como questão de caráter, como questão de liberdade de entendimento, e descaracteriza muitas vezes o crime que está sendo cometido ali. E talvez um papel mais duro nesse sentido, né, da criminalização desses atos, possa ser uma forma também de regulação do uso. E a gente tem, claro, alguns casos que são mais visíveis e que ganham algum tipo de repercussão, mas, de uma forma geral, né, há uma descaracterização dessas posições, dessas opiniões, como deveriam ser tomadas socialmente. E com essa manifestação, estamos encerrando o nosso programa de hoje, o nosso debate sobre a intolerância na sociedade, principalmente no Brasil. Então eu agradeço a presença dos nossos especiais convidados, vou me despedindo da nossa audiência. Muito obrigado pela participação, professor Davidson. Obrigado, eu agradeço e reforço assim, que é um prazer ter conversado contigo, com o desembargador, né, com os telespectadores, assim, e que esse é um tema que precisa ser discutido, esse é um tema que precisa ser bastante visibilizado, né? Seja nas nossas relações pessoais, eu acho que o desembargador falou sobre isso, né? Nas micro-relações, quer dizer, como é que eu posso intervir positivamente no lugar onde eu estou colocado, mas é um tema também que precisa um debate público muito sério para que a gente pense, né, que sociedade nós pretendemos construir daqui para frente e nos próximos anos, considerando, né, que nós somos resultado da sociedade que foi construída pelos que nos antecederam, que foi uma sociedade que não conseguiu superar, né, essas mais diferentes formas de intolerância. Exatamente, é um tema que precisa ser debatido de maneira qualificada, por isso hoje a presença do professor Davidson e também contamos com a participação do desembargador Roger Rios. Muito obrigado pela participação, desembargador. Muito obrigado, um prazer conversar nesse momento, ter esse espaço de aprofundamento, parabenizar a iniciativa da TV Câmara por atuar nessa formação democrática que todos nós precisamos juntos fazer. Muito obrigado. E o TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Para acompanhar mais detalhes da nossa programação, fique de olho nas nossas redes sociais. Até a próxima edição. Obrigado pela sua audiência.